Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos fazer o nosso momento de reflexão para darmos início a mais uma reunião aqui no Centro Espírita Friburguense. Nós vamos falar de lei de conservação aqui com a nossa irmã Sueli. Vamos fazer então a nossa prece. Mais uma vez agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje, de aqui aprendermos um pouco mais da tua doutrina, do teu evangelho. Que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída, e assim será, pelos irmãos da espiritualidade, e que nós possamos apreender ao máximo os ensinamentos que aqui nos serão passados. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Boa tarde a todos, cá estamos nós de novo para nosso trabalhinho aqui de aprendizado da doutrina espírita. Terminamos a lei de reprodução e agora vem a lei de conservação. Parece até que a gente escolheu essa lei de conservação para essa semana não, para esse período aí, né, que a gente está passando aí no nosso meio político, né? Que nosso país está enterrado aí numa corrupção, e é a busca aí do supérfluo, porque de necessário mesmo a gente vê que não tem nada ali, né? Então essa lei de conservação, ela trata do necessário e do supérfluo. Ela cuida do que é necessário à vida, do que nós realmente precisamos. Então a gente vai ouvir aí a fala dos espíritos a respeito desse assunto, né? Na 702, nós temos que o instinto de conservação é uma lei da natureza e todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico e em outros é racional. Já passamos pelos reinos da natureza e vimos que realmente o instinto de conservação, os instintos são muito fortes, né, nos reinos da inteligência inferior. E que no reino nominal, o instinto, ele nunca está ausente, mas ele deixa que a razão se desenvolva, é lógico, né? E ele vai estar sempre presente para suprir as necessidades da razão, porque o que faz que a gente use mal o nosso livre-arbítrio é a nossa razão. Os animais, no reino inferior da inteligência, eles não têm livre-arbítrio. Então eles são guiados pela natureza, são puramente instintivos, tendo aí o raciocínio e a inteligência presentes, muito fortes em alguns seres, né, desse reino, mas sempre voltado para a preservação da espécie. E o instinto de conservação neles é realmente muito forte, mas eles não têm muita noção disso. Não é? Se a gente pisa na cauda de um cãozinho, ou na patinha dele, dentro da nossa casa mesmo, a primeira, mesmo sendo nosso, mesmo sabendo que a gente não quer fazer mal, mas aquela reação dele de imediato é se virar e ver, né, o que está acontecendo, e rapidamente ele capta a nossa energia e vê que nós não queremos fazer mal a ele. Mas ele tem uma reação. Isso é o instinto de conservação dele, né, para que ele não seja ferido, para que ele não seja morto, né, embora ele não saiba disso, ele não tem essa noção de morte. No ser humano, no reino nominal, o instinto de conservação, ele é extremamente importante para que a gente permaneça no mundo, para que a gente permaneça na nossa vida, na nossa tarefa de desenvolver a nossa moralidade, a nossa intelectualidade. Então é extremamente importante para que a gente possa provar, para que a gente possa ter a chance de se aperfeiçoar, de evoluir.
Então é muito importante que ele esteja presente em graus bastante exacerbados, porque nós sabemos que nós não somos daqui. Isso a gente sabe, conscientemente a gente tem medo da morte, porque nós temos esse instinto de conservação muito forte. Mas nós sabemos o que é a morte, a gente já passou pelo fenômeno da morte física inúmeras vezes. Né? Nós não estamos nas nossas primeiras encarnações, nós somos espíritos errantes. Então ainda precisamos de reencarnação e ficamos nesse ir e vir da erraticidade para o mundo material, onde aprendemos muito na erraticidade, muito mais que na dimensão material. Só que provar que sabemos, nós temos que estar aqui ou em qualquer plano material, para que a gente seja exposto a situações, para que a gente possa dar a nós mesmos, porque Deus, ele já sabe, a certeza que já estamos mais fortalecidos diante de problemas, diante de circunstâncias que se nos apresentam. Então precisamos desse instinto de conservação bem forte, porque caso contrário, a gente abrevia a nossa existência aqui na Terra. Se nós não tivéssemos esse temor da morte e esse instinto forte diante de problemas, e a gente até vê muito isso acontecer, porque os suicídios estão aí, né? Em Friburgo, então, parece uma epidemia. Tá uma coisa aqui, né? Quase toda semana a gente fica sabendo de um caso. Então, nós estamos numa fase do planeta em que a dor está presente, a insegurança está presente, a maldade, a violência, ele está se aproximando cada vez mais do período de se tornar um planeta regenerador. Há que ser feita, então, a separação do joio e do trigo. Isso já vem sendo feito, mas está cada vez mais forte, né? Essa sensação aí de expor, né, o ser humano, aqueles que estão aqui nesse planeta, a situações para que ele possa fazer suas escolhas. E nem sempre são as mais acertadas. Então, nós estamos numa fase que a dor está intensa, os problemas estão acontecendo em todos os lugares, estão pipocando aí em todos os planos, né, da Terra, em todos os continentes, está tudo muito complicado. E as pessoas estão com muita dificuldade de vencer essa dor, de passar por esse momento. Então acham melhor, não encontrando outra alternativa para a sua situação, de tirar a própria vida. Então o instinto de conservação precisa ser muito forte, porque senão a gente abrevia a nossa partida daqui, porque a gente acha erroneamente, sabe que não é, mas isso cai no esquecimento, que a morte não nos livra dos nossos problemas. Eles continuam existindo e a gente ainda acumula mais um, que é a de sair pela porta errada, antecipadamente, das nossas provações e das nossas expiações. Isso vai nos criar um problema seríssimo, muito mais sério do que a gente pode imaginar. Porque além de continuarmos com todos os problemas, nós não vamos nos livrar de nenhum deles, porque a morte não livra ninguém dos problemas. Nós ainda vamos acumular esse gravíssimo, que é a revolta total contra Deus, contra os desígnios, né? A falta de resignação, de paciência para vencer nossas dificuldades. Então, isso aí é extremamente importante para cada um de nós. É mecânico em alguns, porque os animais, as plantas, não sabem disso. Né? As plantas têm um instinto de conservação também muito forte, né? A ponto de desenvolver substâncias venenosas que podem matar as pessoas e os animais. Já contamos esses casos aqui da acácia, né? Que desenvolve um veneno que ela passa, né? Passa para as próximas e mata os antílopes e os outros animais que se alimentam dessas plantas próximas àquela que foi arrancada. No momento que ela está sendo devorada pelo animal, há um mecanismo, não se sabe como, foi descoberto bem depois de acontecerem as mortes de animais
e eles constatarem que eles foram envenenados, examinar a planta e ela constar esse veneno, e eles queriam descobrir por que girafas não morriam. Comiam as acácias, as acácias que estavam ali naquele local e não morriam. Só que as girafas com aquele pescoço grandão, elas comiam uma e pegavam a outra bem distante. E aquela que era arrancada, ela passava uma, entre aspas, uma comunicação, não sabemos como, para a próxima, que desenvolvia o veneno, a próxima também, mas o pescoço dela era grande e ia para onde não tinha. E ela não morria. Aí eles fizeram análise e viram que aquelas que estavam mais próximas, umas das outras ali, desenvolviam o veneno e as que estavam mais distantes ainda não. Então isso é um instinto de conservação muito forte nas plantas. Né? Nos animais nem precisamos, né, de contar histórias, porque todo mundo observa e vê como é forte nos animais esse instinto de conservação. Então, em todos os seres, mas é puramente mecânico. E em nós, ele é racional. Nós sabemos que precisamos da vida. A gente sabe, as pessoas reclamam às vezes que a vida não está fácil, aí fica igual aquela hiena, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Né? A gente fica assim, ó vida, ó céus, ó azar. Agora, torce de maneira diferente. Apareça nessa pessoa uma dorzinha que ela não esteja muito acostumada. Ela vai para 3, 4 médicos. Se o primeiro não der conta, ela vai para o outro. Se não der confiança, ela vai para o outro. Porque é o instinto forte de conservação. A gente reclama daqui, mas ninguém quer sair, não. Tá? Nem os suicidas querem sair também, não. Né? Isso foi um estudo feito em suicidas que, quer dizer... pessoas que tentaram suicídio e não conseguiram. E foram estudadas essas pessoas, e cartas também que os que conseguiram deixaram. Então, um estudo que foi feito, viram que nenhum deles queria deixar a vida. Nenhum deles. Eles queriam se livrar do problema que estava envolvendo eles. Mas eles não queriam deixar a vida. Por eles não fariam isso. Eles gostavam da vida. Mas diante das dificuldades e dos problemas, não encontrando solução, acharam que isso era uma solução. Então ninguém quer deixar isso aqui. O planeta está ruim, a Terra está ruim, mas ó, eu duvido que alguém queira ir. Né? Por quê? Esse instinto de conservação nos prende aqui e nos diz que é aqui que temos que ficar até o termo da nossa vida, que quando realmente chegar o momento, aí a gente não pode, né, fazer nada, aí é fatalidade mesmo, a gente tem que ir. Então, em nós, ele é racional. Todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Precisamos colaborar. Né? O homem vem trabalhando, vem sendo co-criador de Deus no universo. Né? É o ser mais importante da criação por causa disso. Deus o fez a sua imagem e semelhança no poder total de criar, de elaborar, de modificar, de fazer tudo. Né? Então o homem é esse ser. Por isso que é o mais importante da criação. É o que foi feito à imagem e semelhança de Deus nesse sentido. Não é aquele que transforma o cenário, que faz, que acontece. Olha, a Terra, quando ela foi criada, né, era aquele planeta árido. Né? Quando estava pronto para a vida, os espíritos encarregados desse planeta trabalhando, a vida surgiu na água, nas formas de vida mais simples, né, espalhadas por todo o planeta. E ali os animais começaram a se desenvolver, né, vindo dessa forma mais simples de vida. E quando estava preparadinho para receber o espírito então reencarnou aqui. Né, começaram a nascer aí a evolução das espécies. Na parte fisiológica nós obedecemos essa evolução, né, do reino, viemos dos primatas, que depois houve uma bifurcação, seguiram a linha dos primatas e nós a linha hominal. Então, quando isso estava tudo pronto, chegou o homem, o espírito encarnado aqui, e começou a modificar o planeta. Né? Das eras todas da paleontologia, a gente vai vendo o progresso,
né, havendo um progresso incrível da pedra lascada para a pedra polida, que foi quando a Terra recebeu espíritos degradados de outros planos, com inteligência mais aprimorada do que aqueles que aqui estavam, e ali desenvolveu-se melhor o cenário da Terra. Então, o homem é um co-criador de Deus. A gente não pode esquecer disso. Temos que ter muita atenção, né, com aquilo que nós estamos fazendo nesse mundo, porque temos que dar conta dessa filiação divina. A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, toda a vida no planeta, o instinto de conservação mostra que a vida é necessária no planeta e cada um vai se defendendo com as suas armas, né, naturais que recebem aí da criação. 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso. Sempre. Nunca faltou para o homem a sua manutenção aqui na Terra, né? Aquilo do que se servir para permanecer vivo, né? Para viver aqui na Terra. Se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Claro que nós vamos ver em determinadas regiões que é tudo tão difícil, né, que a vida parece que não acontece em determinadas regiões. Nós temos isso aqui no nosso Brasil, que tem dimensões continentais, né? Temos lá o Saara também, mas sempre acontece a vida ali, onde a gente acha que não dá certo, né? E as coisas vão se encaixando. Então isso tudo faz parte de planeta de prova e expiação e da necessidade kármica dos espíritos serem colocados em situações muito difíceis para desenvolver a sua inteligência e a sua moralidade. Então, de qualquer forma, né, acontece. Nós vemos no reino animal, animais que conseguem sobreviver em desertos, né, em locais totalmente gelados, onde parece que o alimento não existe. E eles conseguem. Os ursos, por exemplo, hibernam, né, é uma forma de defesa deles para passar aquele período que eles não conseguem alimento. Então, tudo é perfeito na natureza. Para tudo dá-se um jeito. E para tudo tem jeito, né? Ah, não tem jeito é para a morte. A morte do corpo, não. Algumas vezes até tem, a gente não dá, né? Porque a gente não se cuida. Mas a morte, entre aspas, só, que é a do corpo. Porque a do espírito não existe, porque nós somos imortais. Então, Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. Seria uma injustiça, né? O que ia adiantar? Como que a gente pode, ainda que supervisionado, jogar uma pessoa num campo que ele não encontre absolutamente nada e aquilo esteja fechado? Ele não pode sair para apanhar água, ele não pode ir para apanhar um alimento. Como que a gente acha que ele vai sobreviver ali? Não vai. Então Deus jamais nos colocaria, nos plantaria em algum jardim aí, né, sem que nos desse as condições para que a gente pudesse desenvolver a nossa vida. Então Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir, de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Isso a gente ainda não entendeu. Isso a gente ainda não entendeu. Mas ontem à noite, quando estava elaborando isso aqui, uma amiga me ligou, desesperada com essa situação do pagamento dos pensionistas, né, e dos aposentados. Aí ela falou, olha, minha pressão já subiu, eu estou à beira de ter um infarto. Eu falei, minha amiga, não tenha. Porque você não vai ter dinheiro para se tratar. Então, é melhor não ter, porque vai morrer, se tiver, né? Ainda vai como suicida. Indireto, mas vai. Você está fazendo piada? Você também não está no mesmo barco? Eu falei, estou, por uma necessidade, porque nada acontece por acaso. Alguma lição eu vou ter que tirar disso, né? Como você também devia estar tirando, no lugar de estar subindo pressão.
toma um calmante, porque vai infartar e não pode se tratar. O hospital público está falido. Então, é melhor não ir. E o hospital particular, não está lá essas coisas também, não. Pois é, tem plano falindo, fica boa para não dar problema. Aí eu falei assim, aproveita isso aí para pensar, enquanto eu também estou fazendo a mesma coisa, em quantas coisas a gente gastou dinheiro que não precisava, né? Se nós tivéssemos ficado no limite do necessário, nós teríamos reservas para passar a crise, que agora está se apresentando para todos nós. Né? A gente não pode gastar tudo que ganha. É uma falta de inteligência isso. Né? Não pode. Ah, mas mês que vem tem mais. Quem garante? Né? Não pode. A prova é essa, que nem sempre mês que vem tem mais. Né? Então a gente tem que abrir a cabeça e pensar, né? Refletir. A palavra é essa. Né? Refletir é pensar em si mesmo, para dentro mesmo da gente. É se voltar para dentro e pensar, né, quantas coisas gastamos sem necessidade, quantas compras fizemos. Se abrir um guarda-roupa, tem lá umas 15 roupas com etiqueta que vão ser dadas, porque nem deve dar mais para a pessoa que está lá. Né? Ah, mas estava na promoção. E porque está numa promoção, a gente compra sem saber se vai usar, não é? Então, quando a gente se vê diante de algum aperto, é que a gente começa a pensar, quando começou a faltar água mesmo para as pessoas beberem em determinados locais aqui do país, faça ideia quanto essas pessoas pensaram, quanta água desperdiçada, né? Quanta torneira defeituosa vazando, quanta água indo embora na hora que a gente está lá escovando os nossos dentinhos, né? E a água fluindo ralo abaixo. E aí essas pessoas agora estavam com meio copo de água assim para escovar um dente quando tinha. Né? Porque senão tinha que fazer igual criança. Comprar aquele dentifrício de criança que não precisa enxaguar para poder escovar e não ter água. Né? Então, essas crises não vêm por acaso na vida de ninguém. De ninguém. Ninguém passa por ela sem ter aí uma lição para aprender. Então, a gente tem que até aproveitar isso e ver sobre esse abuso, né, que a gente faz sem muitas vezes perceber. Né? Às vezes a gente realmente passa numa loja, nossa, mas poxa, essa bolsa está baratinha, ela custa caro, vou comprar. Tem 200, mas ela está baratinha. Aí não tenho nem onde botar. Né? Então a gente tem que rever. Eu falei com ela, faça isso, porque eu também estou fazendo. Eu estou aproveitando essa crise para fazer isso. Para ver quantas coisas eu comprei sem necessidade, quantas coisas eu fiz que não tinha necessidade. A gente consegue ver bem isso fora de uma crise quando a gente se disciplina para comprar uma coisa que queira. Né? Às vezes a pessoa quer fazer a compra de um imóvel ou de um móvel mesmo, né, de um carro, alguma coisa assim. Aí precisa de apertar o orçamento. Aperta, né, faz uma peneira, vive muito bem, sem carências nenhuma, grandes carências, continua tendo os gêneros de necessidade ali, economiza um bom dinheiro e no final consegue comprar o que queria e ainda cai na realidade. Poxa, olha, eu não sofri para juntar esse dinheiro aqui. É porque se disciplinou e prestou atenção. Prestou atenção, né? Aonde ia empregar aquele dinheiro que precisava ser guardado. Então isso, as crises têm que servir para isso. Crise, a palavra, significa mudança de estado. É isso, a crise é isso. É mudança de estado. Enquanto a coisa está acontecendo. Então ela pode, a pessoa quando sai da crise, pode ficar bem, né? Ou então não, muito mal. Depende da situação, mas ela significa uma mudança.
E vai depender de cada um, né? Essa mudança ser boa ou não. Então, repetindo, só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Por que a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? Porque tem isso, né? Tem locais que ela não está conseguindo mais, né? Eles respondem, é que o homem a negligencia, é ingrato, e, no entanto, é ela uma excelente mãe. Frequentemente, ele ainda acusa a natureza pelas consequências da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Mas o homem não sabe se contentar. Olha a produção de gado, a extensão de uma produção de gado. Áreas totalmente desmatadas, acabando com o planeta, para poder ter pasto, para os gados pastarem. Olha a quantidade de gado que vai para abatedor. Para que isso? Só para matar a criatura. Porque mata o boi e ele nos mata depois. Né? Porque é um consumo exagerado. Exagerado. Se não tivesse essa desobediência, esse exagero, esse supérfluo aí da alimentação, né? Nós não teríamos essa grande extensão. Essa grande extensão estaria plantada com coisas para a gente se alimentar. Né? Então não tem do que reclamar. A má distribuição não é por conta da natureza, nem por conta de Deus, e sim por conta da negligência, imprudência, da ganância do homem. Né? Só por isso aí. Se ela não supre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Né? Sem dúvida. Até dentro da nossa própria casa, não é? Às vezes, a gente tem uma reservinha de alguma coisa, ou seja, de alimento, ou até mesmo da própria moeda, e faz uma festa, né? Gasta tudo. Às vezes, num fim de semana, vai fazer um programa, ou vai receber alguém em casa, aí vai se admirar de naquela semana não ter o dinheiro para comprar e nem ter o alimento para cozinhar? Não vai. Não pode se admirar. Gastou tudo de uma vez só. Né? Então é imprudência, é imperícia, não tem jeito. A gente tem que se disciplinar. Então o necessário e o supérfluo não é tão simples assim para a gente diagnosticar, né? O que é necessário e o que é supérfluo. A gente vai ver isso. Mas a gente tem que fazer o esforço, porque nós somos inteligentes, né? Se ela não supre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo que se destina ao necessário. A gente não pode esquecer dessa frase aqui. É só de responsabilidade nossa, única e exclusiva nossa. Né? Não resta a menor dúvida. Vede como o árabe, no deserto, encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Né? Tem uma frase de Margaret Lee, que na hora que eu estava fazendo isso aqui, eu nem lembrei, está me ocorrendo aqui agora, que a segurança da riqueza está na pobreza das exigências. Quanto menos a gente exige, mais feliz a gente se torna, porque mais a gente consegue conquistar os nossos sonhos, né? Porque não são sonhos irrealizáveis. São sonhos que a gente pode conquistar, que a gente pode alcançar. Então a gente não tem nem do que sofrer. As nossas possibilidades nos dão essa facilidade de conquistar esse sonho, porque ele foi tamanho do nosso poder, e não acima daquilo que a gente pode. Né? Então é essa a segurança, né? Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte e tem razão de se lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo de escassez? Chegou para todos nós, pelo menos. Para os pensionistas e aposentados do estado do Rio e agora lá do Rio Grande do Sul também,
um período de escassez das vacas magras, né? Chegou. Então, aquele que foi previdente, aquele que não abusou, aquele que gastou só o necessário, ele tem reserva. Ele não vai sofrer tanto. Ele não vai ficar sem o remedinho dele, da pressão, do diabetes, de nada. Ele vai poder comprar, ele não vai passar fome, porque ele gastou só o necessário. Ah, mas eu estou nessa vida para gastar só o necessário? Tá sim. E o necessário não é demarcado por mim, nem por Deus, nem por ninguém. O necessário não é demarcado por mim para o semelhante. Ele é demarcado por mim para mim. Nós é que somos esses juízes. Então ninguém pode dizer, mas você está falando que isso é necessário, mas eu tenho outras necessidades que você não considera necessário. Mas não sou eu que vou considerar. Cada um é que vai fazer o juízo daquilo que precisa. Não sou eu. Então isso é sábio. Essa lei é sábia. Muito sábia. A gente não pode nem reclamar disso aí. Na verdade, eu vos digo que não é a natureza a imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Tá vendo? Sempre a culpa é nossa. Ah, meu Deus, ó vida, ó céus, ó azar. Mas é verdade. A culpa é nossa. A culpa é nossa de comprar mais do que deve, de gastar mais do que deve, a menos que seja uma imposição por conta de uma doença, de um remédio, isso é outra história. Isso tudo vai ser computado aonde? Aqui dentro, na nossa mente, na nossa consciência. Aquele que gastou abusivamente, porque tinha que comprar um remédio que não tinha como conseguir para si mesmo ou para alguém, ele não está agora, né, lamentando de ter gasto desnecessariamente. Não. Então, alguns gastos são necessários. Nós estamos falando do supérfluo, não do necessário, né? Como bens da terra, devemos entender apenas os produtos do solo? E eles dizem que sim. O solo é a fonte primeira de que decorrem todos os outros recursos, porque esses recursos são apenas uma transformação dos produtos do solo. Isso é verdade, né? É por isso que devemos entender por bens da terra tudo quanto o homem pode gozar neste mundo. Pois é, e a terra está sendo depredada por nós, está sendo destruída. Como que a gente vai conseguir, né, viver, ainda que dentro do necessário, numa terra toda devastada, desagregada, árida, infértil? Como? Mas se ela se tornar assim, não foi por culpa da natureza, e sim por culpa, imprudência do homem. E a gente olhando muitas vezes a civilização indígena, que a gente chama de selvagem, pergunta se eles destroem natureza lá. Eles vivem dela, nunca vão fazer isso. Eles são sábios para isso, não vão fazer mesmo. Mas a gente não vê que desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente se entrega ao sono novamente, nós usamos tudo da natureza. Ah, foi industrializado, mas a raiz está lá na natureza. Está lá. Os remédios são industrializados, mas saíram lá das folhas. Né? Ou então da transformação química, né? Da transformação de alguns elementos, que também provém dos elementos que compõem o planeta. Então a gente tem que ver que tudo sai dali. Então a gente está destruindo a galinha dos ovos de ouro. E aí a gente não está se dando conta disso. A hora que ela morrer, não tem mais ovinhos de ouro, né? Os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Porque a gente vê regiões do planeta que não tem nada para comer. As pessoas estão morrendo mesmo de fome. As crianças morrem todas
antes, né, de alcançar aí 5, 6 meses de vida. Porque as mães não estão mais produzindo nem leite para oferecer. Então, realmente a fome, tem regiões em que a fome é total, não tem o que comer, não tem o que fazer. Uma vez estava, isso já tem bastante tempo, aqui no nosso país, o repórter estava fazendo uma entrevista, uma matéria, numa região bem árida aí do Nordeste, onde não tinha, estava sem nada, eles não tinham o que comer, não dava nada, a terra estava toda partida, né? Estava igual um mosaico de seca, não dava nada. E aí as crianças estavam com fome, o pouco que eles recebiam, eles iam fazendo, iam distribuindo com cuidado, assim, com um pouquinho para cada um. Aí o jornalista perguntou para a menina, o que você faz quando você está com muita fome e você não tem comida? Ela falou assim, eu como barro. Ele falou, mas o barro mata a fome? Aí ela falou assim, pouco, eu como, eu mastigo o barro e bebo um pouquinho de água. Olha só, quando tem a água. Então, tem regiões assim. Mas aí é aquela história, né? A gente não pode esquecer que nós estamos num plano de provação e expiação. A imprudência, a imperícia, a maldade das pessoas, o descaso das pessoas, tudo isso serve de instrumento para que nós, espíritos, possamos resgatar o nosso passado delituoso. Para que a gente possa expiar e provar. Então não é que aquilo ali seja esquecido de Deus. Há uma necessidade kármica que para aquelas pessoas que ali estão, né, e também para aqueles que estão sendo instrumentos para o mal, terem a possibilidade de ajudar, de fazer uma caridade, de ser solidários. Muito pouco nós teríamos de seca aqui no nosso Brasil se o trabalho fosse realmente feito de forma justa, se as verbas fossem realmente empregadas no local que deveriam ser empregadas, mas não, são jogadas fora, faz-se aquele carnaval, um projeto que, né, quando sai do papel sai todo deformado, sem esperança e perspectiva daquilo dar certo, abandona para lá. Né? Então a gente sabe que para tudo há uma razão de ser, não resta a menor dúvida. Então essas situações, a que se deve ligar o fato então de alguns meios de subsistência faltarem frequentemente a certos indivíduos. Aqui está. Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem, e o mais frequentemente a eles mesmos. Aqueles próprios espíritos que ali estão, que estão resgatando um passado delituoso. Senão Deus seria injusto. Como as pessoas que não são reencarnacionistas conseguem explicar esses fatos? Sendo deístas, porque não sendo deísta, tudo bem, né? Sendo materialistas, está ótimo. Agora, acreditando em Deus, que Deus é esse para eles? Que deixa isso acontecer. Não é justo. Porque eu estou aqui com a abundância de alimento, de água, de todos os bens do corpo, né, da alma, e meus irmãos estão nascendo naquelas regiões terríveis, né, que não tem o que comer. A criança já nasce e morre porque não vai se alimentar. Quando não morre ainda na barriga, porque a mãe não tem também como se alimentar. Então, que Deus é esse? Quer dizer, a eles mesmos é isso, né? Mais frequentemente eles mesmos, porque ninguém nasce no lugar errado, ninguém está colocado ali. Quando a gente fala plantado, é conotativamente que nós não somos vegetais para estar plantado nos lugares. Mas assim, né, Deus nos dá a oportunidade da escolha das provas. Aqueles espíritos, se não escolheram nascer nesses ambientes, eles tiveram uma imposição por conta da inferioridade moral ainda, e nós que estamos depredando o planeta, que não estamos fazendo a nossa parte,
Não estamos longe de renascer num lugar assim árido, não. Com todos os desperdícios que a gente opera, né, na nossa sociedade. Ninguém está livre de nascer, de renascer numa região assim e ter que comer barro, não. Então a reencarnação, ela é um fator de educação, de reeducação da alma, uma oportunidade da alma compreender a sua função como co-criador de Deus nesse universo. Buscai e achareis, né? Tá lá. Que a gente não deve se preocupar tanto, porque nem as aves do céu que não trabalham, né? Não ceifam, nem fiam, e Deus provê os seus alimentos. Mas o alimento não cai no biquinho dela, não. Ela tem que procurar. Ela tem que voar, ela tem que procurar, ela tem que migrar, ela tem que trabalhar para ela conseguir o seu alimento. Ela tem que buscar. Ela busca e ela acha. E a gente acha que buscar e achar é só olhar, né? Não. Aqui, ó. Isso está tudo no livro dos Espíritos, tá? Foi tudo tirado de lá, da lei de conservação lá. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar para a terra a fim de se encontrar o que se deseja, mas que é necessário procurar com ardor e perseverança. Olhai as aves do céu, elas fazem isso. Elas procuram com ardor e perseverança. Voltam várias vezes ao mesmo lugar para ver se encontra uma coisinha que elas não viram. Né? Então, a natureza está aí para nos dar lições de vida. E não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Às vezes eu jogo, eu moro num sobradinho assim, então eu jogo às vezes um pedacinho de um miolinho ou um milhinho, alguma coisa, tem muita ave, tem muito passarinho por ali. Então, aí eu jogo. Eu já observei uma coisa, achei aquilo tão interessante. Eu joguei um pedacinho de pão. O passarinho que já tinha andado por ali, voado ali, ele não achou nada. Quando eu joguei, ele achou. Ele voltou para a árvorezinha e voltou com vários. É como se ele tivesse ido chamar os outros que ali tinham alimento. Ele não ficou sozinho ali comendo aquilo. Ele foi e voltou com vários. Então, olha que coisa mais bonita isso, né? Mas a gente não tem olhos de ver, né? Nós não ensinamos isso para os nossos filhos. Rubem Alves diz, né, em toda a sua obra, ele que foi um grande colaborador do desenvolvimento, né, do ser, da criança, um educador, ele sempre disse que as crianças têm olhos encantados e que nós os desencantamos. Porque a gente não cultiva isso, não faz a criança observar, a gente não liga, não se importa. Então a gente é muito culpado por a criança também, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa atitude dentro da nossa casa, de desperdício, porque a criança está vendo isso. A criança está olhando, né? E a gente não liga, não se importa com o que ela vai ser amanhã, né? O mal para muitos é viver uma vida que não é a que a natureza lhes traçou. Quantas vezes a gente, por ganância, a gente, porque analisa, né, na hora que vai escolher por vocação aí alguma coisa, pensa, mas a minha vocação é essa aí. Mas meu pai falou que eu vou morrer de fome se eu estudar para isso. Que essa faculdade ele não paga, não. Quantas vezes a gente ouve isso? Eu ouvi muitas, porque eu trabalhei na educação. Né? Ouvi isso muitas vezes. Inclusive, um caso muito interessante da filha de uma amiga minha, que não sei bem o que ela queria ser, isso eu não sei.
Mas o pai falou que aquilo não dava renda, que ia morrer de fome, que ele que ia ter que ficar sustentando ela pela vida toda, que ele ia pagar a faculdade de odontologia. Estava começando aqui em Friburgo. E que aí sim, aí ela ia conseguir dinheiro, porque tratamento dentário é muito caro. Ela chorou, ela foi um horror. Mas ela tinha vontade de fazer um curso superior. E ela não passou, mesmo que passasse para uma faculdade pública, tem a despesa da manutenção, aqui em Friburgo não tinha que sair daqui, tinha que ser mantida fora da cidade, é tudo um custo alto, né? E aí ela foi então fazer a vontade do pai. No dia da formatura dela, ela fez uma excelente faculdade, no dia da formatura dela, ela pegou o diploma e entregou para ele. Falou, tá aqui, pai, é seu. Foi feita a sua vontade e não a minha. Nunca trabalhou com odontologia. Saiu da cidade, foi trabalhar nem sei em que, tem muito tempo que eu não vejo, isso já tem muitos anos, desde que veio para cá, né? Então, olha só. Quer dizer, as pessoas ficam na área errada porque elas querem muita renda. Elas querem ganhar muito dinheiro. E esse é o grande problema da gente. A gente acaba fazendo muito mal aquilo que a gente está fazendo, porque não é a nossa vocação. Se a gente tem tendência, né, se a gente gosta de determinadas coisas, não ganha muito dinheiro, isso não é o mais importante. A gente precisa ter o necessário para a gente viver. Mas se não, para que juntar? A gente não leva nada daqui. Né? Para que o necessário é que importa para a gente. E a gente vai cada vez, quando a idade vai chegando, a gente começa a enxergar isso melhor, né? Um pouquinho melhor. Então, o mal para muitos é viver uma vida que não é a que a natureza lhes traçou. É então que lhes falta a inteligência para vencerem. Porque a gente, tudo bem, escolheu alguma coisa, né, que renda mais, mas pelo menos usa a inteligência para fazer aquilo bem e trabalhar bem naquilo ali. Mas se não gosta, se não tem vocação, se está fazendo só pelo dinheiro, vai sofrer para o resto da vida. Aí o trabalho vai se tornar um grande fardo. Mas é então que falta a inteligência para vencer. Há para todos um lugar ao sol. Mas com a condição de cada qual tomar o seu lugar, né? E não o dos outros. E o que mais a gente vê é essa inversão aí de valores, né? A gente acaba tomando o lugar dos outros para fazer algo que a gente não tem competência, que a gente não sabe, que a gente não gosta, mas porque é muito valorizado financeiramente. Aí faz um trabalho péssimo, né? Não vai ajudar em nada. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Então, nós não podemos culpar a natureza de nada disso. Nós é que somos responsáveis por aquilo que está acontecendo. A sociedade, ela é o que os seus membros fazem dela. Né? O Zé gostava muito de dar o exemplo da floresta, né? Que a floresta é verde, porque as folhas das árvores são verdes. Aí é aquele mar verde, né? Olhar de cima. Então a sociedade, ela reflete as pessoas que estão nela. As atitudes das pessoas que ali estão trabalhando socialmente. Seria preciso ser cego, entretanto, para não se reconhecer o progresso que nesse sentido têm realizado os povos mais adiantados. Pode-se dizer que atingimos, então, a perfeição? Olha, a Terra está num progresso tecnológico imenso. Muito bom. É tecnologia de ponta, em todos os sentidos. Né? E a gente acaba se viciando de tal maneira nisso, que não consegue mais viver sem um celular bom, né? Sem um computador. A gente não consegue mais viver sem isso. Vivemos lá para trás muito bem. Eu me lembro que na época que eu comecei a trabalhar, era na roça. Hoje não é mais, né? É Lumiar, que eu comecei minha vida profissional em Lumiar. Eu levava 1h30 até lá.
Quando não levava 2, se tivesse chovendo, tinha que fazer baldeação. Perdi uma porção de calçados, porque quando descia do ônibus, o pé afundava na lama. Quando voltava, o calçado ficava. Aí eu levava na bolsinha sandalinhas havaianas. Então eu tenho vários calçados sepultados lá. Vários. Não tinha energia elétrica, não tinha como se comunicar, né? E não tinha telefone, celular, não tinha nada. Era de manhã até à tarde. A minha alegria depois que eu tive filhos foi quando eu chegava no centro da cidade para pegar o ônibus depois para ir para casa, que eu via meu marido no trabalho. Que aí eu olhava, ele estava lá é porque estava tudo bem. Porque se tivesse acontecido alguma coisa com uma criança e tudo, ele ali não ia estar. E quando ele não estava, a preocupação era intensa, até eu chegar em casa e saber que estava tudo bem, porque não tinha como se comunicar. Hoje, se a gente esquece o celular em casa, chega na rua, volta para buscar, porque não aguenta ir à padaria sem ele. Então, o avanço tecnológico, e olha, e nós nos acostumamos com as coisas boas. Ninguém se acostuma com o que é ruim, né? Tudo bem que aproximou o mundo da gente, mas separou a gente do mundo, de certa forma, né? Então, que cada um fica no seu mundinho ali. A gente tem que ter uma disciplina enorme para lidar com a tecnologia. Porque tudo é válido, tudo é maravilhoso, mas depende de como se usa. Né? Uma das causas que fala a história que Santos Dumont se matou foi ver para que o invento dele foi usado. Foi uma delas, né? E é verdade. Mas é maravilhoso. A gente tem os aviões, imagina vencer essas distâncias, né? Sem eles. Sem os aviões, então a gente tem que saber como usar. Quer dizer, o avanço tecnológico da Terra é imenso, é grande. A gente não tem como discutir isso. Mas a gente precisa saber usar. Aí então temos uma civilização perfeita, né? Seria preciso então ser cego, entretanto, para não se reconhecer o progresso que nesse sentido tem realizado os povos mais adiantados. Pode-se dizer que atingimos a perfeição? E eles dizem, certamente que não. Mas o que já se fez dá-nos a medida do que pode ser feito com perseverança, se o homem for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias e não nas utopias que o fazem recuar em vez de avançar. Né? Então tem que ter cuidado com isso. Não há situações em que os meios de subsistência não dependem absolutamente da vontade do homem e a privação do necessário, até o mais imperioso, é uma consequência das circunstâncias? E eles respondem, é uma prova, frequentemente cruel, que o homem deve sofrer e a qual sabia que seria exposto. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus, se sua inteligência não lhe fornecer algum meio de sair da dificuldade. Se a morte deve atingi-lo, ele deverá submeter-se sem murmurar, pensando que a hora da verdadeira liberdade chegou e que o desespero do momento final pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. É o que a gente comentou daquelas áreas que realmente não depende deles e eles estão lá morrendo de fome. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens, é a consequência da necessidade de viver. Deus tornou-os atrativos para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. Olha só, a gente está submetido a isso, está sendo posto à prova. Né? E não é fácil, a prova dos bens materiais não é fácil, não. Com o objetivo de quê? De desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. Olha aí, novamente entregue a cada um de nós isso aí. Não tem jeito, nós estamos com tudo nas mãos. A nossa felicidade, a nossa graça depende de nós, assim como a desgraça e a infelicidade também, do uso que a gente fizer do livre-arbítrio. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita a realização dos desígnios da providência, mas, por meio desse meio atrativo, quis prová-lo também pela tentação que o arrasta ao abuso, do qual a sua razão deve livrá-lo.
Somente nós podemos fazer essa avaliação. O que é abusivo, o que é supérfluo, o que eu preciso ou o que eu não preciso. Só nós podemos fazer isso. Só nós sabemos das nossas necessidades. De resto, o outro sabe das dele e a gente sabe das nossas. Que a gente faça essa escolha legal, porque a nossa consciência vai nos cobrar, assim como está cobrando agora. Nesse período que a gente está passando, a consciência está nos cobrando. A gente olha aquilo que a gente comprou, para que eu fui comprar isso? Não tem ninguém nos acusando, somos nós mesmos que olhamos aquilo lá dentro do armário, para que eu comprei isso? Nem usei. Olha a fortuna que eu dei nisso, quanto dinheiro eu gastei, agora preciso e não tem. Né? É isso. Isso é um exemplo grosseiro do que acontece, né, na vida. Os gozos têm limites traçados pela natureza para vos mostrar o termo do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento e com isso vos punis a vós mesmos. Duvido quando essa situação se normalizar, se normalizar, a gente espera que sim, que a gente vai cometer os mesmos excessos. Que a gente vai fazer as mesmas bobagens, vai comprar as mesmas coisas desnecessárias, as inutilidades da vida. Duvido que a gente vai fazer. Quem está passando aperto não vai fazer, não. Vai lembrar disso. Né? Então, são importantes essas coisas para que a gente aprenda. Né? O homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos seus gozos deve ser lastimado e não invejado, porque está bem próximo da morte física e moral. A gente está passando um período no nosso Brasil, né, que a gente está vendo esse mar de corrupção, as pessoas se endividando cada vez mais com a própria consciência, com Deus, com tudo, né, diante de Deus e dos homens. Ninguém fala em milhão, não, são bilhões. Milhão é pouco, eu não sei nem contar milhão, mas milhão é pouco, são bilhões. A troco de quê? Para quê? Para o excesso, para o supérfluo. Porque ninguém precisa de bilhões para comprar remédio, para fazer uma cirurgia, para salvar uma vida. Né? Ninguém precisa disso. A sociedade precisa de bilhões, sim, para suprir tudo que tem que suprir, para cumprir com os seus deveres. Né, para que os direitos dos cidadãos sejam respeitados. Aí sim, mas ninguém precisa disso individualmente. Aí acaba na morte física e moral. Física por quê? Todos os excessos fazem mal. Levam a morte física. E moral? Nossa, nem... Olha, gente, e isso aqui é uma verdade. Deve ser lastimado e não invejado uma criatura dessa. Por quê? O que tem de acúmulo, porque por conta disso, todos os outros crimes são praticados e caem na folha de responsabilidade dessa pessoa. Porque quando leva-se muita vantagem, alguém levou muita desvantagem. E por conta dessas desvantagens, pessoas morreram, pessoas perderam tudo, né? Pessoas não têm como viver, como sobreviver. Então, olha a conta desse povo. Não é mole, não. Não é mole, não. Isso aí, essa fatura, quando chegar, vai ser feia. Comentário de Kardec. O homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede a sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência, a morte mesmo, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. Isso está escrito para o nosso momento, né? Está escrito que cada um de nós avalie a sua situação, a sua posição. Porque tirar uma coisa que vale 10 reais de alguém e tirar uma que vale 100 mil é roubo da mesma forma. Da mesma forma, é roubo. Se aquele vizinho está lá com um montão de terra na rua que ele comprou para fazer uma obra, vai alguém com um baldinho lá e panha para fazer um serviço na sua casa, é roubo. A menos que tenha pedido para o vizinho.
Se pegou sem pedir, é roubo. É roubo. Né? É pouco, mas é. Então, que a gente observe bem as nossas crianças. O que é que eles estão fazendo, que a gente tenha bastante atenção, porque nós vamos sair daqui e vamos levar o que fizemos, mas a nossa reputação fica. Que Jesus nos ampare.